que você, por favor, me acompanhe na leitura, eu quero meditar nesta manhã no trecho da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Nós vamos pensar sobre o tema encarando as tempestades e que tempestade estamos enfrentando nesses dias. Jesus termina o chamado Sermão do Monte, fazendo a exortação aos seus ouvintes. Diferente do que muita gente pensa, esse Sermão do Monte ele não foi dito num único dia, de uma única vez por Jesus Cristo. Pelo contrário, é provável que durante dias as multidões afluíam até aquela localidade para ouvir Jesus falar. E Jesus termina, e Mateus faz questão de registrar, fazendo uma convocação aos seus ouvintes, para que eles fossem também praticantes da sua palavra. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, como nos diz o salmista, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, para que ela nos fortaleça nesses dias de dificuldade. Nos ensine, Senhor, o caminho que devemos trilhar. Nos ensine a permanecer unidos em meio à tempestade, Senhor, porque este é o Teu propósito para com nossas vidas, Pai. Dai-nos um dia das mães abençoado na Tua presença, possa ser um dia de gozo, de felicidade, de paz em nossos lares. Tudo isso nós te suplicamos no doce nome de Jesus Cristo, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Encarando as tempestades. Vivemos em tempos de pandemia, tempos de isolamento social, tempos de afastamento, que há muito tempo não vivíamos. Porque diferente do que muita gente acredita, não é a primeira vez que o coronavírus surge. A chamada gripe espanhola, que entre os anos de 1919 e 1920 matou 50 milhões de pessoas no mundo, era um tipo de coronavírus. E desde aquela época se pedia que as pessoas se afastassem, se pedia que as pessoas se mantivessem em seus lares. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi assolado, vindo a falecer até o presidente do Brasil neste período. Mas uma diferença básica do Brasil que temos hoje para o Brasil de 1919 é que até a década de 70% da população brasileira vivia na zona rural. Nós não éramos um país urbano, pelo contrário, as pessoas viviam mais na roça do que nas cidades, o que, de certa forma, acabou protegendo a população deste surto. A pandemia nos obrigou e nos impôs a convivermos em nossos lares, a estarmos com os nossos praticamente 24 horas por dia. Para aqueles que utilizavam o trabalho como fuga das relações familiares, e não se iluda, existe muita gente em nossas igrejas que foge dos problemas conjugais no trabalho, que foge do relacionamento com os filhos, passando horas e horas fora de casa, porque ele não quer ser confrontado com os dilemas de seu lar. Para estes que utilizavam a sua rotina diária como fuga dos problemas do lar, a pandemia trouxe grandes problemas, porque agora ele não pode fugir. A pandemia expôs as fraturas, os choques,
os conflitos que estavam muitas vezes ocultos e escondidos sobre a rotina do dia a dia. Já não há fuga. Estamos praticamente todos os dias e muitas vezes o dia todo no mesmo espaço. Precisamos conviver com a nossa família. Precisamos conviver com os nossos filhos. Precisamos conviver com os nossos cônjuges. E isso tem imposto um desafio terrível mundo afora. A China, que foi o primeiro país a ser assolado e está sendo o primeiro a sair do isolamento social, já nos traz indicativos do que nós enfrentaremos no Brasil. Para que os irmãos tenham ideia, a violência doméstica explodiu na China, como tem explodido também no Brasil, porque a violência física é sempre o argumento dos covardes, daqueles que não têm capacidade emocional de conviver, de perdoar e partem para a agressão. O que a China também tem registrado, logo após o afrouxamento do isolamento social, é um grande número de divórcios. Cidades que têm saído do isolamento social têm verificado uma corrida à justiça para pedir divórcios, porque famílias não têm resistido a este período de convivência, a este período de obrigatoriedade de estarmos lado a lado com os nossos familiares. E não se iluda, se nós não cuidarmos, veremos também no Brasil um grande surto de divórcio, porque conviver é um desafio muito grande, e isso também chegará em nossos lares. As pressões financeiras também levarão muitos casamentos e relacionamentos familiares às crises, porque essa é uma tempestade que já assola lares. Até março, 13 mil desempregados no Brasil, e a expectativa de muitos é que cheguemos a 20. A incerteza sobre o retorno do trabalho, quais são os parâmetros em que retornaremos ao trabalho, à economia normal da nossa sociedade, a gente não sabe, e esta incerteza é uma tempestade que baterá com muita força em diversos lares. Mas Jesus nos ensina que essa tempestade que já se avizinha, que já está diante de nós, de muitos lares, poderá ter efeitos diferentes. Aquele que pratica a sua palavra, que obedece os seus mandamentos, não estará isenta da tempestade, pelo contrário, ela chegará lá também, mas ela permanecerá firme, porque está edificada sobre a rocha. Mas aqueles que não praticam os ensinamentos da palavra de Deus, que vivem seus relacionamentos de qualquer forma, estes correm grande risco de ver sua casa desabar, de ver seu casamento fracassar, de ver seu relacionamento com os filhos irem por água abaixo. É curioso que eu estava assistindo o Fantástico outro dia, e uma mãe, de forma tão cínica e triste, disse, como se fosse a coisa mais linda do mundo: meu filho tem 17 anos e o isolamento social me deu a oportunidade de conhecer meu filho. Ela disse isso em rede nacional, como se fosse uma grande coisa. Eu teria vergonha de só conhecer meu filho aos 17 anos, porque segundo ela, trabalhava demais, passava muito tempo fora e não conhecia o filho. Isso é uma vergonha, mas isso é uma realidade em muitos lares. Casais que não se falam. Imagine como é que está a convivência entre essas pessoas. Pais e filhos que não possuem relacionamento, são estranhos, não conversam sobre nada. Imagine como é que está o relacionamento entre as pessoas. Famílias que não têm o hábito de partilhar nada, que não se assentam sobre a mesa sequer, ao redor da mesa sequer para fazer uma refeição. Imagine como é que está esse lar. Então esta tempestade, queridos, assolará os lares de muita gente, e o nosso não está isento. Nós não estamos imunes a isso. Mas então nós nos perguntamos: como resistir? Como suportar a esta tempestade que tem características de um furacão? Vai chacoalhar e já tem chacoalhado nossas vidas.
Primeira coisa que o Senhor nos ensina: continue praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus que ensina você, marido, a amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. A palavra de Deus que ensina você, mulher, a se sujeitar a seu marido, como a igreja deve se sujeitar ao Senhor. A palavra de Deus que ensina você, pai, a não provocar a ira dos vossos filhos. A palavra de Deus que ensina você, filho, a honrar seu pai e a sua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Pratique a palavra de Deus, é o primeiro mandamento que o Senhor está nos ensinando nesta manhã, para que possamos resistir a esta tempestade, porque ela baterá com muita violência sobre nossa casa. E segundo, e não menos importante, exerça no seu lar as virtudes cristãs. Nós temos a mania de sermos crentes em muitos locais, mas esquecemos de exercer a nossa fé em casa. E é por isso que tem muito filho de crente que detesta a igreja, porque o pai é um santarrão na igreja e na sociedade, mas é um monstro em casa. O marido arrota a santidade em todos os espaços, mas em casa ele é um ditador, é um déspota que impõe sua vontade sobre a ameaça. Mulheres que parecem mulheres de oração em todos os locais, mas são mulheres malignas, nocivas para os seus filhos, mulheres que humilham seus maridos, que ofendem ele, que desrespeitam seus cônjuges em casa, que espancam seus filhos, que diminuem seus filhos em seus lares. Nós precisamos entender que a nossa primeira igreja, o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. Nós estamos cheios de crentes nominais. Para a sociedade é um cristão, em casa é um demônio. Isso não serve, isso não é evangelho. Jesus nos ensinou que precisamos começar pelo lar, a exercer tudo aquilo que Ele nos ensinou. Abra sua Bíblia, por favor, no fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O distintivo de um verdadeiro cristão, que não é conhecido pelo seu corte de cabelo, pela moda que ele veste, pela altura das roupas, pelo jeito de falar ou de se portar. Pelo contrário, o cristianismo é a religião que se destaca e que distingue seu seguidor pela prática de sua vida, pelas virtudes, pelo seu caráter. Gálatas 5:22, preste atenção. Mas o fruto do Espírito começa Paulo a dizer: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você tem vivido isso em seu lar? Se eu perguntar à sua esposa qual é seu comportamento em casa, ela reconhece você como um crente em Jesus Cristo? Se eu perguntar ao seu marido qual é seu comportamento em casa, ele vai reconhecer você como uma mulher de Deus? Se perguntar aos seus filhos, seu pai é crente, menino, o que ele vai dizer? Sua mãe é crente, meu filho, o que ela vai dizer? Porque nós precisamos começar a revelar, a exalar o perfume de Cristo em casa. Quem é manso não espanca o seu cônjuge, não trata os outros com grosseria nem com violência, não pratica violência psicológica, nem com relação aos filhos, nem com relação ao cônjuge. Talvez você diga: eu sou manso, mas não sou besta. Nós temos uma incompreensão enorme sobre esse conceito de mansidão. Ser manso é ser domesticado por Deus. Domesticado. Você era agressivo, não é mais, porque Jesus lhe domesticou. Você era impetuoso, explosivo, não é mais, porque Ele controlou o seu temperamento. Paulo fala aqui de domínio próprio. Precisamos exercer muito domínio próprio no lar. Controlar a si mesmo. Há um provérbio chinês que diz que se você domina o outro, você é poderoso.
você é forte, melhor dizendo, mas se você domina a si mesmo, você é poderoso. Precisamos exercer domínio próprio no lar. Você sabe que eu estava ouvindo outro dia uma live, tem muita live boa, se você puder assistir, tem bobagem, muita bobagem por aí, mas tem live boa, do pastor Gilson Bifano. Na realidade, minha esposa Laís estava assistindo, eu estava ouvindo, ela estava anotando. Ele narrava que na China houve uma explosão de consumo de pornografia durante esse período de isolamento. O isolamento trouxe à tona muita coisa ruim. E essa explosão de consumo de pornografia vai desencadear em muita infidelidade, em muito divórcio, porque o consumo de pornografia continuado gera na pessoa uma ruptura entre a fantasia e a realidade. E aquilo que o indivíduo está vendo no filme, já já ele vai querer praticar e ver na realidade. Por isso que aquilo é nocivo, porque aquilo vicia. Não se iluda não. Há muita gente viciada em pornografia. Então Paulo nos convoca a vivermos o fruto do Espírito, a consequência da vida que é guiada pelo Espírito Santo. Não é você cuspir fogo e arrotar brasa, nem rodopiar e cair, pelo contrário, é exercer amor, paz no seu lar, longanimidade, benignidade, ser alguém bom, a começar pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que vivem sobre o seu teto, para que o seu lar não seja um inferno. Pelo contrário, você tenha na parede escrito lar, doce lar, para que você seja alguém que sinta saudade de casa, que sinta prazer em estar no seu lar. Mas é claro, queridos, que estar no lar, conviver é um desafio. E estarmos praticamente 24 horas juntos vai gerar danos, divergências, disrupturas, confusões, conflitos. É normal que isso aconteça. Mas a família cristã, aquela que é guiada pelos valores de Deus, que pratica a palavra de Deus, que exerce o fruto do Espírito no seu lar, tem a ferramenta para suportar essa tempestade. Paulo nos fala disso em Colossenses 3. Abra sua Bíblia, por favor. Ele fala, recomendando este comportamento à igreja, mas que precisamos, como tudo na nossa fé cristã, levar para a vida, e principalmente no nosso lar. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13, presta atenção. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paulo nos ensina muita coisa que precisamos praticar para que possamos resistir a essa tempestade enquanto família. Olha o que Paulo nos diz: revesti-vos como eleitos de Deus, se comporte, se vista, revista como eleito de Deus. Você é um filho de Deus, é um filho da luz, é um seguidor de Jesus Cristo. Então se comporte dessa forma, como santos, amados, de ternos afetos de misericórdia. Ter a capacidade de se comover com o sofrimento do outro, não julgar o outro na ponta de ferro. Ferro é ferro, pau é pau e ferro é ferro, levando tudo na ponta da faca, como nós costumamos dizer. Pelo contrário, exerça misericórdia para com as pessoas dos seus lares. Se sua mulher perdeu a mão no almoço, você não precisa jogar prato para lugar nenhum, porque todo mundo erra. Você também não é perfeito. Isso é exercer misericórdia. E ele disse: exerça de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros. Às vezes você vai ter que suportar. Nenhum casamento sobrevive se um cônjuge não suportar ao outro.
Filho, se você tem filho, eu tenho. De vez em quando a gente tem que suportar mesmo. Porque como pai, você perde a paciência, eu também perco. Você ficar nervoso, eu também fico. Todo mundo fica, ninguém é pai perfeito. Mas a Bíblia nos ensina a suportar. Talvez seu filho esteja estressado porque está há muito tempo dentro de casa. Suportar uns aos outros em amor. Se alguém tem queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai também. O padrão de perdão que nós temos é o de Cristo, irmãos. Tanta gente tem dificuldade de entender isso. Eu perdoei, mas eu não quero conversa com ele. Isso não é o perdão de Cristo. Eu perdoei, mas eu risquei ele da minha vida. Isso não é o perdão de Cristo. Eu perdoei, mas toda vez que eu cito o nome dele, isso traz tristeza no meu coração. Isso não é o perdão de Cristo. O padrão do nosso perdão é assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar. Nenhum casamento sobrevive sem perdão, porque ferimos uns aos outros. Isso vai acontecer. Relacionamento com pai e filho não sobrevive sem perdão, porque pai, você vai falhar como pai. Todos nós falhamos. Filho, você também não é perfeito. Você também traz muita tristeza e preocupação ao seu pai, à sua mãe. Então perdoe, porque a aliança só é mantida e o lar só permanecerá de pé se exercermos estes valores. Porque esta tempestade e o que se avizinha é até mais perigoso. Porque somente assim vamos sobreviver a este furacão que talvez assole a minha e a sua casa. Porque se nós já estamos vivendo os dissabores dessa tempestade, você imagine com o número de desempregados chegando a 20 milhões no Brasil. Você imagine o que será o retorno à normalidade. Você imagine o sofrimento que as dificuldades financeiras podem trazer ao seu lar. Um dos 5 motivos enumerados, 5 principais motivos para divórcio está problemas financeiros. E essa é uma tempestade que se avizinha de muitos lares. Mas qual a diferença do lar do crente para o descrente? Qual será o lar que resistirá à tempestade? Aquele que permanecer firme à palavra de Deus, que praticar esta palavra. Crises financeiras, emocionais, de relacionamento, nós precisamos entender que precisamos enfrentá-las juntos, porque juntos somos mais fortes. Nós precisamos entender e seguir o padrão da família de Noé, que enfrentou todo aquele período e enfrentou também um período de confinamento, porque enquanto as águas não baixaram, Noé esteve com sua família dentro da arca. Imagine que não deve ter sido tão tranquilo como nós imaginamos, porque nós temos a mania de acharmos que os personagens bíblicos não eram seres humanos, né? Eram extraterrestres. Não. Você imagine conviver num espaço durante vários dias. Choveu 40 dias e 40 noites, mas para a água baixar demorou muito tempo. E todo este tempo Noé permaneceu com a sua família na arca. Mas por que eles sobreviveram? Porque permaneceram juntos. A situação financeira está difícil em casa, há incerteza em relação ao seu trabalho, você não sabe como vai conquistar o pão. Permaneça junto em oração com sua família. Seus filhos já estão grandinhos, já entendem o que é uma dificuldade financeira. Converse com eles, fale com ele que a situação está difícil. Ore junto com a sua família para que Deus sustente seu lar. Reúna a sua família e diga: perdi meu emprego, vamos orar, porque a palavra de Deus nos ensina que os filhos dos leões passam necessidade, têm fome, mas os que esperam no Senhor de nada tem falta. Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ensine os seus filhos que Deus é o provedor, é o sustentador do seu lar, que essa tempestade, como toda tempestade, vai passar, porque elas passam. Essa é uma característica da tempestade. Elas passam. E se você quer que seu lar permaneça unido, ore, esteja junto.
Não dependa da igreja para estar com sua família orando, para sentar, dar as mãos uns aos outros, dizendo: a situação está difícil, não tem nada em casa, vamos orar, porque Deus é o nosso ajudador, é o nosso sustentador. A situação está escassa, está difícil, a incerteza no emprego, vamos orar, porque quem sustenta você é o nosso Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Você está num momento de incerteza total, diga aos seus filhos, à sua esposa, no seu lar: Deus proverá. Ele é o nosso provedor, é o nosso ajudador, não serei desamparado. Ensine essas coisas. Nós juntos em família resistiremos, para que a sua família não faça parte dessa triste estatística do divórcio, que cresce na China e provavelmente crescerá no Brasil. Para que o seu lar não faça parte dos diversos lares que têm sido acometidos por patologias emocionais. A China, por exemplo, já mostra uma crise enorme, porque o número de pessoas padecendo de depressão cresceu assustadoramente lá. O consumo de remédios de uso controlado cresceu assustadoramente. E nós precisamos nos preservar para isto, cuidar uns dos outros nesse dia, conversar, falar, se está triste, se está alegre, se está preocupado. Não se isole não, querido. Se você está preocupado, converse. Durante muito tempo eu sofri muito em meu casamento, trazia muitos problemas e aflição para minha esposa, porque quando eu estava preocupado eu tinha aquela tendência masculina de se isolar, ficar calado, quieto no canto. E como graças a Deus nós não somos adivinhos, porque os adivinhos não entram no reino dos céus, ela ficava lá em crise tentando imaginar o que era. E eu tive, com muita luta e dificuldade, desenvolver a capacidade de dizer para ela o que estava me preocupando. De muitas vezes usar o ombro dela e eu o meu, porque para isso a palavra de Deus nos ensina que nós nos casamos, porque bom é serem dois, porque se um cair, o outro sustentará. Então resista à tempestade, queridos. Resista e permaneça firme, praticando a palavra de Deus. O cristianismo é uma religião de prática, não é de ritual, não é nominal, pelo contrário, você precisa praticar, e essa prática começa do lar. Segundo, exerça o fruto do Espírito nesses dias tão desafiadores de convivência: amor, paz, longanimidade, paciência, fidelidade, mansidão no seu lar. Em terceiro lugar, exerça graça e compaixão para com aquelas pessoas da sua convivência. Nós ferimos uns aos outros, e a palavra de Deus nos ensinou nesta manhã a termos misericórdia uns para com os outros, a perdoar assim como Cristo nos perdoou uns aos outros, a suportar uns aos outros. Para encerrar, eu quero retomar o que Jesus disse na sua palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Que o Senhor nos abençoe, que o meu e o seu lar possa estar sendo edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que possamos resistir a essa tempestade e outras que virão em nossa vida, juntos, firmes, como famílias sustentadas pelo nosso Deus. Vamos orar nesta manhã, pedindo ao Senhor que abençoe sua família nesta manhã. Se você está aí com seus familiares ao lado, pegue na mão um do outro. Vamos orar juntos, pedindo que o Senhor nos dê força para enfrentarmos e passarmos por essa tempestade. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque ela sempre nos confronta, Senhor. Ela nos chacoalha, ela nos desafia a trilharmos o teu caminho, Pai. Ajuda a minha família, Senhor, a enfrentar essa tempestade. Ajuda as famílias dos teus servos a enfrentar essas tempestades e as tempestades que se avizinham, que podem ser difíceis, pode ser um período muito, Senhor, desafiador. Nos dê graça em nossos corações, para que possamos praticar a tua palavra em nosso lar, para que possamos, Senhor, vivenciar o fruto do Espírito em família.
para que possamos ter a capacidade de suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de tratarmos uns aos outros com misericórdia, para que nosso lar, as nossas famílias resistam, Senhor, a este furacão. Fica conosco, Senhor. Dai-nos um domingo abençoado na Tua presença. Abençoe as mamães, dê sabedoria, Senhor, a cada dia para instruir aos seus filhos, até mesmo aqueles adultos, mas que o Senhor possa estar dando sabedoria para que elas possam continuar a instruir, a orientar os seus filhos, Pai. Abençoe os filhos nesse dia, que eles possam, Senhor, filhos que honrem seu pai e sua mãe todos os dias do ano, Senhor, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, isso é agradável ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós te rogamos esta graça, em nome do seu Filho amado Jesus, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que Deus